Vamos falar sobre auxílio acidente. Nessa aula, o nome dessa aula, nós colocamos benefícios por incapacidade. E eu tenho que explicar por que eu inseri o auxílio acidente aqui. A doutrina majoritária entende que benefícios por incapacidade são apenas auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Eu também concordo. Benefícios por incapacidade, porque ele está incapacitado para o trabalho ou para a atividade que lhe garanta a subsistência, são benefícios por incapacidade. Mas nós temos uma decisão do STJ em que foi entendido que o auxílio acidente seria também benefício por incapacidade. Não é a posição majoritária. Mas por força da didática, de separar os temas, eu resolvi colocar o auxílio acidente aqui nessa aula. Mas vocês vão lembrar que nós consideramos como benefício por incapacidade auxílio doença e aposentadoria por invalidez. Mas a análise do auxílio acidente vai ser feita nessa aula. Nas demais, vamos estudar os outros benefícios. Então, vamos pegar o auxílio acidente. O que é o auxílio acidente? Muitas pessoas se equivocam só pelo nome. Elas acham assim, alguém sofreu um acidente, vai ficar afastado do trabalho, está no auxílio acidente. Errado, né? Se um segurado sofre um acidente e ele se afasta do trabalho para se recuperar, ele vai estar em gozo de auxílio doença, não auxílio acidente. Cuidado com esse benefício. Então, você vai ver lá no artigo 86 da Lei 8.213, está: o auxílio acidente será concedido como indenização, essa palavra é importantíssima, como indenização ao segurado, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Gente, o auxílio acidente, anotem, a natureza jurídica dele é indenizatória. Você vai colocar o benefício de auxílio acidente, ele é indenizatório, ele tem caráter indenizatório. Eu não considero benefício por incapacidade. Por quê? Porque, na verdade, não está incapacitado. A pessoa, o segurado, ele sofre um acidente. Qual acidente? Qualquer um. Não há necessidade de ser acidente do trabalho. Então, ele sofre um acidente. E esse acidente provoca no segurado lesões que, consolidadas, irreversíveis, vão lhe causar uma redução na sua capacidade laborativa, na capacidade de trabalho que ele habitualmente exercia. Essas lesões vão implicar num maior esforço para exercer a atividade que ele exercia, ou mesmo ele vai ter que poder exercer outras e não aquela. Mas ele não vai ficar afastado, ele não está impedido de trabalhar. Ele só teve uma redução da sua capacidade de trabalho. Então, houve uma perda, como eu digo, houve uma perda parcial da sua capacidade laborativa. Mas essa perda está consolidada. Ele não tem como recuperar. Há uma perda parcial. Em razão de quê? Em razão de um acidente. Que acidente? Qualquer um. Qualquer um, não precisa ser acidente do trabalho. Então, veja. A causa para gerar um auxílio acidente é um acidente
de qualquer natureza. Um acidente qualquer. Mas que ele provoque lesões, olha que fala, olha, lesões, sequelas irreversíveis. Essas lesões estão consolidadas. E a consequência vai ser o quê? Uma redução na capacidade de trabalho. Mas não precisa ter sido causada por um acidente do trabalho. Então, 2 erros graves que às vezes o candidato comete. O primeiro, auxílio-acidente não é um benefício para o segurado se recuperar, ficar afastado em razão de um acidente e se recuperar. Não. Esse é benefício de auxílio-doença. O benefício de auxílio-acidente, ele é indenizatório. Ora, o seguro social está indenizando o segurado. Por quê? Porque em razão de um acidente, ele teve definitivamente reduzida a sua capacidade de trabalho. Houve ali uma produção de uma lesão que se consolidou, é irreversível, e aí ele tem uma redução na sua capacidade laborativa. Vou colocar um exemplo. Imagine, eu já vivenciei casos de auxílio-acidente na Previdência, né? Logo que eu iniciei na Procuradoria, eu fui trabalhar numa determinada região em que havia, e há até hoje, a indústria moveleira é muito forte, né? Então, muitas indústrias de móveis. E havia, naquela época, muitos acidentes. Naquele caso, acidente do trabalho, mas poderia ser qualquer acidente. E chamava a atenção da Previdência porque muitos trabalhadores perdiam, às vezes, a mão, os membros superiores, porque eles trabalhavam com máquinas e equipamentos e, às vezes, por distração, negligência ou mesmo falta de proteção, de equipamento de proteção, eles se acidentavam. Então, muitos perderam a mão. E é uma sequela irreversível, sua mão vai nascer de novo. O máximo que você vai poder ter é uma prótese, mas você vai ter a mão de novo? Não. Então, essa lesão, essa sequela, ela está consolidada, ela é irreversível. E foi em razão de um acidente. Nesse caso que eu vivenciei, foi até acidente do trabalho, mas poderia ser um acidente qualquer, né? Um acidente de automóvel em que aquele trabalhador tivesse que amputar o braço. É uma lesão irreversível. E isso vai fazer com que tenha a redução da sua capacidade de trabalho. Eu, principalmente, parece que não, né? Mas no meu caso, então, se cortar o meu braço ou as minhas mãos, fica difícil eu dar aula. Vocês podem perceber o quanto eu gesticulo. Isso aí é da descendência da família. Então, nós falamos com as mãos, com o braço. Então, se eu perder isso aqui, vai ficar muito difícil eu dar aula para você. Imagine uma pessoa que realmente necessita do membro superior para exercer o trabalho. Um exemplo. Então, cuidado com esse benefício. As lesões são irreversíveis. E aí, o seguro social vai indenizar esse trabalhador. Vai indenizar esse trabalhador por quê? Porque ele teve uma redução da sua capacidade de trabalho. Agora, vai indenizar esse trabalhador. Vocês viram falar? Trabalhador. O auxílio-acidente, cuidado, ele não é um benefício que contempla todos os segurados. Não. Ele é um benefício que contempla, que assegura apenas, veja, 4 segurados. Apenas 4 segurados. Empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico e segurado especial. Não tem outro
tipo de segurado, não tem outra categoria de segurado que vai ter direito ao auxílio acidente. Somente empregado, empregado doméstico. Veja que eu negritei o empregado doméstico. Por quê? Porque o empregado doméstico só veio ter direito ao auxílio acidente com a Lei Complementar 150, que trata do trabalho, do contrato de trabalho doméstico. O trabalhador avulso e o segurado especial. Então, vamos supor que um condutor autônomo de veículo rodoviário, motorista lá com seu caminhão, sofra um acidente na estrada, fica incapacitado temporariamente para o trabalho. Vai entrar em gozo de auxílio doença. Só que esse acidente lhe causou amputação das pernas. É uma lesão irreversível. Ele tem direito ao auxílio acidente? Não. Ainda que ele puder voltar ao trabalho, ainda que ele puder exercer o seu trabalho com maior esforço ou outra função, ele não tem direito ao auxílio acidente. Por quê? Porque ele é contribuinte individual. E esse benefício é para quem? Empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial. Somente esses 4. Tá? Somente esses 4. Esse benefício, ora, cabe a concessão de auxílio acidente, oriundo de acidente de qualquer natureza, ocorrido durante o período de manutenção da qualidade do segurado, desde que atendidas as condições inerentes à espécie. Eu trouxe esse parágrafo 7º do artigo 104 do regulamento, do decreto 3.048, que é o regulamento da Previdência Social, para dizer o seguinte: ainda que esse segurado, empregado, doméstico, trabalhador avulso ou especial, esteja no período de graça, portanto, esteja na manutenção da qualidade de segurado, ele pode vir a ter o auxílio acidente, desde que o acidente de qualquer natureza, que vai provocar essas sequelas irreversíveis e a redução da capacidade laborativa, ocorra quando? Ocorra dentro do período de graça. Ele não precisa estar empregado, ele não precisa estar no trabalho doméstico, nem exercendo atividade de segurado trabalhador avulso, né? Quando ocorrer o acidente. Por quê? Porque se ele tiver na manutenção do período de graça, na manutenção da qualidade de segurado, ele poderá ter o benefício concedido. E também esse aqui, importantíssimo, parágrafo 4º do artigo 86. A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio acidente quando, além de do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar comprovadamente na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Perda de audição se chama disacusia. Então, se você vir esse termo na sua prova, a disacusia, você vai lembrar que é a perda de audição. Então, a lei é bem clara que a perda de audição por acidente de qualquer natureza, né? Ela só gera auxílio acidente se ficar comprovada, ou comprovado melhor, o nexo de causalidade entre o trabalho e a doença, tá? E causar uma redução na sua capacidade de trabalho, mas no trabalho que ele habitualmente exercia. Por exemplo, no caso de telefonista, né? A perda de audição
nesse caso, vai influenciar, sim, uma redução na capacidade do trabalho que habitualmente exerce. A telefonista que for surda, não tem como, né? O operador de telemarketing, como que ele vai conseguir aí verificar, atender? Porque ele é surdo, ele trabalha com a voz, né? Com a voz do outro, ouvindo. Então, nesse caso, tem que ver o quê? A causalidade entre o trabalho que ele habitualmente exercia e a doença, tá? A perda de audição. Normalmente, esse parágrafo 4º, quando ele vem nas provas, ele vem com o seu texto mesmo. Eu ainda não vi situação hipotética trazida pela CESP, nesse caso do parágrafo 4º. Normalmente, ela traz o que tem o texto, ou igual o texto, ou mudando para assertiva ser considerada incorreta. Vamos lá. Então, como eu havia falado, o auxílio acidente é um benefício de natureza indenizatória. Por que indenizatória? Porque vai indenizar aquele segurado, empregado doméstico, trabalhador avulso ou segurado especial, que, por força de um acidente qualquer, houve a produção de sequelas, a consolidação dessas lesões, que permitiram, que propiciaram a redução da sua capacidade laborativa. Por isso, ele vai receber uma indenização, independentemente do retorno à atividade. Então, olha só, o auxílio acidente será pago independentemente de qualquer remuneração auferida pelo segurado, exceto a aposentadoria. Então, ele pode receber auxílio acidente junto com a remuneração do seu trabalho? Sim, porque ele vai poder retornar ao trabalho, ou exercendo uma atividade, outra, né, que ele não está podendo exercer no momento, ou ele vai exercer, no caso, por exemplo, do segurado especial, ou ele vai exercer uma atividade implicando maior esforço. Então, ele pode ter salário e auxílio acidente? Sim. O fato dele retornar a exercer atividade remunerada não faz cessar o seu auxílio acidente. Então, a única coisa que ele não pode receber junto com o auxílio acidente é a aposentadoria. Por quê? Porque no momento em que ele for aposentado, o benefício dele vai ser cessado. Isso você até viu quando estudamos o cálculo de salário de benefício e renda mensal inicial. Volta nessa aula e você vai ver que eu expliquei que o segurado que vinha recebendo auxílio acidente, quando se aposentar, o auxílio acidente passa a integrar o salário de contribuição para fins de cálculo do salário de benefício. E lembra que eu disse, ora, porque quando é concedida a aposentadoria, o auxílio acidente cessa. Olá, meus amigos, minhas amigas! Gostou da aula da professora Adriana Menezes? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, quer fazer o nosso curso completaço do INSS? Então convido vocês a acessar o nosso site, lacconcurso.com.br. Pode ter certeza, meus amigos, minhas amigas, que aqui no LAC é o melhor custo-benefício da internet. O melhor custo-benefício da internet. Curso completaço, apenas 10 mensalidades de R$20. É isso mesmo, professor? É isso mesmo, 10 mensalidades de R$20. Pode acreditar? Pode ter certeza que você está entrando numa escola super séria, super competitiva. Aliás, para este curso do INSS, nós temos uma condição super especial. É uma cláusula de garantia especial. Você pode se matricular, sem medo de ser feliz. Durante 3 dias, está estudando, não gostou, pode encaminhar um e-mail para a gente, pode encaminhar um e-mail diretamente para mim, lac.consultoria@gmail, coloca aí, Filipinho, para a galera, lac.consultoria@gmail, sem
.com, né, sem BR, pode encaminhar para a gente aí, que eu digo para vocês o seguinte: encaminhou, não gostou em 3 dias, não gostou do curso, cara, papo sério, a gente devolve o seu dinheiro integralmente, pode ter certeza. Tá certo, meus amigos? Então espero você, quero que você se matricule nesse curso nosso. Nós temos aí 5 turmas do INSS, tá certo? A primeira turma começou no dia 28/12, a segunda turma começou no dia 18 de janeiro, a terceira turma começará no dia 1º de fevereiro, a terceira turma, salvo engano, no dia 29 de fevereiro, a quarta turma, a quinta turma de reta final começa, salvo engano, no dia 14 de março, aí, a turma de reta final do INSS. Então vem estudar conosco neste curso, do LAC Concurso, que nós preparamos com muito carinho para vocês. Tá? Vai ser um prazer tê-los como aluno. Falou, meus amigos, um forte abraço, fique com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau. Clique lá.